Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Faz tempos que eu havia lido a autobiografia de um dos personagens mais intrigantes da música popular norte-americana. E deixei para acompanhar durante a minha juventude esse vulto praticamente nascido no período em que também eu chegava à Terra. E acompanhei, através da imprensa, a glória deste homem que recebeu, num gesto de amor, a oportunidade de ser feliz. Todos nós indagamos qual é a razão de estarmos na Terra. Para quê? Porque sofremos. No íntimo, anelamos pela felicidade. O problema, portanto, para mim, é saber o que é a felicidade. Cada pessoa tem a sua meta, uma visão diferente da outra pessoa. Aquilo que para uns constitui verdadeiro prêmio da vida, para outros é inegavelmente uma grande tragédia. Nós temos aquelas tragédias do poder. Qualquer moça que conheceu Lady Diana gostaria de estar no seu lugar. A mulher mais fotografada do século. A jovem mais mimada, porque nasceu na nobreza. Seu pai era conde. Sua mãe, uma argentina popular, que recebeu também grandes homenagens. E ela, encantadoramente bela de corpo e de alma, no entanto, profundamente infeliz. Se a felicidade é o decantado amor que levam tantos Romeus e Julietas ao desequilíbrio, perguntar-se-á: que faltou a Diana para ser feliz? O amor. Pelo menos na forma que ela compreendia como deve ser amada uma pessoa do seu quilate. Esposa do herdeiro do trono da Inglaterra, o maior império dos últimos séculos. Uma das maiores fortunas, segundo os cálculos de investigação. E, no entanto, uma vida de angústia, de desespero e de humilhações. Porque, ao ser separada do príncipe Charles, uma rede de televisão inglesa pediu-lhe permissão para entrevistá-la. A corte não concedeu a licença, por causa dos seus segredos naturais. Ela aceitou e foi para a imprensa. Essa mulher encantadora, amada pelo mundo, jovem, estava diante do repórter, que, sabendo do seu casamento infeliz, ela se casou apenas para ter filhos, para a coroa. Então, perguntou-lhe: por que a senhora não é feliz no casamento? E ela respondeu com simplicidade: como se pode ser feliz a três? Porque era ela e a amante do príncipe, que era uma senhora também casada, que se vinculou a ele casada, ele também casado, e era uma promiscuidade
E ela não aceitava essa união e disse tanto à amante dele, hoje sua esposa, a rainha, porque o mundo é muito paradoxal. E então, ela terminou detestando esse companheiro falso, que lhe deu filhos, mas não lhe deu paz. E então ela disse, como eu poderia ser feliz num casamento a 3? Portanto, ela declarou publicamente para o mundo o que todo mundo sabia. A rainha da Inglaterra, que sempre teve a vida pública, nunca dando margem ao menor deslize, uma senhora extraordinária, porque, segundo a mesma imprensa, o seu marido era um homem vulgar na seleção das suas amigas e partidárias, a ponto de viver vinculado a mulheres levianas no iate que pertencia à nobreza. Mas ela o amava e manteve o status de casada, de honrada, de tolerante até a morte dele, até o enterro dele. E nunca deixou escapar, nem para a imprensa, nem para os comentários do palácio, o que é que ela sentia quando sabia que ele estava com mulheres levianas, que só esperavam o dinheiro dele. Ela nunca disse nada e morreu de uma enfermidade cruel, que não foi revelada, sem dizer nenhuma palavra que denigrisse o casamento. Mas Diana não ficou aí. O rapaz disse, então, o príncipe tem companheira? Sim, tem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia. E ele estava na televisão, no palácio, acompanhando a entrevista, e a rainha também. Então chegou um momento grave. E a senhora é fiel a ele? Não. Depois do que ele fez comigo, eu me permiti o direito também de ter amantes. E disse amantes no plural. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de dignidade experimenta uma grande dor quando confessa algo que jamais imaginou. Ela não procurou solução do problema solitário, mas ela programou um esforço, dizendo a ele que o fato de ser ele masculino não lhe dava o direito de ser um depravado. E se ele podia ser, também ela. Por que não? Afinal, ele tinha sangue real. Era quase impecável, apesar dos seus antecedentes. A começar por Henrique VIII, eram todos devassos, segundo a história, e vulgares. Todos procurando a felicidade. Henrique VIII acabou com a fidelidade conjugal, tornando lei o divórcio na Inglaterra e dividindo a religião, porque o Papa divergia com a questão do divórcio quando ele quis separar-se da sua mulher, a quem ele dizia não ter qualquer vínculo de amor. E assim, desde lá até hoje, a Casa Britânica promete muita felicidade, mas quando se ouve cada um daqueles que fazem parte da coroa da Inglaterra, se percebem as lacunas terríveis. A filha de Elizabeth experimentou muitos tormentos e divorciou-se várias vezes. A princesa Ana, a sua irmã, morreu de excesso de drogas, com problemas terríveis, desde muito jovem, quando desejou casar-se, e a lei não permitia, porque o homem era divorciado. Então cai sobre a coroa o divórcio,
e todos os membros da coroa, menos Elizabeth, divorciaram-se, como se fosse uma punição, mostrando que a felicidade está além das sensações do poder, do ter, do brilhar na sociedade. Então, para esses, a felicidade, mesmo com lágrimas, vale a pena. Matam, morrem, têm as suas constituições mafiosas para poder manter-se no poder indefinidamente. A beleza, por outro lado, a fama. A internet tem publicado o destino de alguns atores e atrizes que no Brasil atingiram o topo. Pessoas que chegaram a ter 2 bilhões de reais. E antes de morrer, foram dormir na rua, na mais extrema miséria, na maior vergonha. Atores e atrizes que faziam nossos corpos jovens, nossas experiências de terceiro mundo naquela época, tremerem com a sua beleza e terminaram deformados, gigantescos, odiados, na miséria econômica, a ponto de ir para as ruas comer lixo. Então, a felicidade não é a fama. A fama é somente o viés para a ilusão da felicidade. E assim, se formos examinando cada tópico do que aquilo chamamos felicidade, verificamos que felicidade na Terra é uma ave muito rara. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Logo, a felicidade não é deste mundo. Fora as doenças inenarráveis, as deformidades genéticas mais cruéis, mais gigantescas, mais apavalhantes, de todos os tipos, desde as deformidades glandulares até aquelas outras mais sutis, hoje denominadas de gênese desconhecida e incuráveis. A pessoa é jovem, de repente sente uma cãibra no pé, mas uma cãibra banal, passa. Daí a dias, numa das mãos, a cãibra passa de uma mão para a outra. Daí a terceira vez, uma falha de memória, e em breve, uma doença incurável, a deformidade, perder a memória total, transformar-se num trapo e ficar dentro de casa amargurado pelos que cuidam, pelos familiares, que o ponto chega que não suportam mais, internam em hospitais de luxo ou mesmo nas ruas para poderem respirar e não morrerem com o paciente. Então, é muito curioso a busca da felicidade. Quando pensamos que estamos no caminho da felicidade, algo nos acontece de surpresa e somos dominados por um desequilíbrio muito grande e saímos em busca da esperança ou da solução mágica para o problema do desgosto pela vida. Os transtornos psicológicos, os transtornos psiquiátricos, a loucura em geral e a perda do endereço de si próprio e de Deus. E nós os vemos como verdadeiros fantasmas da droga, perdidos, depois que passam a usar uma droga química, que na terceira vez degenera o cérebro da pessoa, incurável. E agora viver até o suicídio hediondo. Este prenúncio para lhes narrar algumas experiências muito curiosas. No ano de 1951,
nós recebemos em nossa casa, na Rua Barão de Cotegipe, duas senhoras que eram desconhecidas. À tarde daquele dia, eu estava em casa, porque o meu expediente era pela manhã, de 7 às 13. E eu tinha o hábito de pôr uma cadeira no quintal, ao entardecer, para escutar o Ângelus. Eu já era estudioso do Espiritismo, mas ainda estava muito vinculado à Igreja Católica e seus dogmas. E naquele dia especial, o Ângelus, na Igreja do Bonfim, tinha sido irradiado. E eu ouvi em um pequeno aparelho de rádio e fiquei muito comovido, porque o orador era um homem notável. Mais tarde, uns 30 anos, tornar-nos-íamos amigos. E ele iria para o nosso trabalho de Você e a Paz, para divulgar essa proposta do nosso programa do próximo dia 19 de dezembro, na Praça Municipal. 19 de dezembro, às 17 horas, na Praça Municipal. E então, naquele momento, já o crepúsculo era muito característico, e eu ia me levantar para me preparar para a reunião. Então, eu vi um espírito com uma apresentação muito degradante. Ele se apresentava atormentado, a forma física degenerada, o pé havia um envoltório muito grande de gaze, um apoio, uma bengala, um olho com tratamento, a cabeça grande, crescida, as orelhas e o nariz principalmente deformado. E eu tive um choque. Eram 18 horas e pouco. Tive um choque e disse: meu Deus, pobre espírito, que Deus tenha misericórdia das suas falhas para estar nesse estado. Ele então me disse assim: Divaldo, tu não te lembras de mim, mas eu sou teu irmão. Eu era muito inexperiente. Em 51 eu estava com 22 anos. Então, eu disse assim: mas é a primeira vez que nos vemos. Pois não? Ele disse: nesta encarnação, nós somos velhos amigos. Seu corpo saudável, sua alegria de viver também eu já tive. O meu nome é Jesus Gonçalves. Eu não sabia absolutamente quem era. E hoje vem a nossa reunião, vem duas amigas muito queridas de São Paulo. Elas vêm e vão conversar com você. Você diga a uma delas, que se chama Zaira Pitt. Ela é casada com um inglês, da nobreza inglesa. Diga que eu venho saudá-la por estar aqui em Salvador. E eu olhei para ele e disse: meu Deus, mas quer dizer que você é meu irmão? Ou que eu sou seu irmão? Dessa forma, será que apesar da minha vida de retidão, eu sintonizo com espíritos deformados, atrasados? Ele riu e disse: é, eu sou seu irmão, Jesus Gonçalves. Eu disse: meu Deus, se eu vejo do além esse, imagine quando eu chegar lá, o que é que eu não vou ver? Uma tragédia. Ele, então, sorriu para mim e, como quem posa naquelas fotografias antigas, ele sentou, tocou a perna e eu fiquei olhando, como estou olhando aos senhores. E então eu vi que havia um tecido aqui na garganta, uma gaze que despencava. Aquilo começou a movimentar-se e o que era uma grande ferida transformou-se num tecido a ouro, numa filigrama de ouro
bem delicada. Eu olhei, nunca tinha visto isso. Aquilo subiu como numa cena cinematográfica e o rosto foi mudando. O nariz, que tinha deformidade, as orelhas crescidas, a boca marcada por uma ferida enorme. Então, ele disse assim, não se assuste, foi lepra. A lepra era de tal teor, nos anos 50, que muita gente não pronunciava o nome, para não se contaminar pelo nome. Eu era um daqueles que não pronunciava o nome, porque tinha medo de pegar lepra. E em Feira de Santana tinha alguns casos de leprosos. Na rua que eu morava havia um caso, e a recomendação de minha mãe era, quando eu passasse pela porta, descer o passeio para não pegar o ar contaminado do paciente, que eu nunca vi. Então, quando ele falou em lepra, eu disse, meu Deus, que não seja aviso que eu vou ter lepra, porque era só o que faltava. Então ele sorriu e disse, Edivaldo, eu venho te pedir para visitar o leprosário de Águas Claras. Eu disse, nem pensar, porque eu nem pronuncio a palavra, para não me contaminar. E quando eu digo a palavra, eu faço um ritual católico, eu bato na face, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aí não pega. Como a ingenuidade é bonita na ignorância. E então, não me diga, ele disse, pois aí eu tive lepra. E morri no sanatório em Pirapitingui, perto de Sorocaba, em São Paulo. E a amiga que vem aí hoje é um anjo a quem eu devo a minha vida. Eu era poeta em Bauru, jornalista, quando apareceu a primeira mancha e a insensibilidade. Então, 3 meses depois, eu estava com os sinais alarmantes. A insensibilidade, as dores musculares nos ossos e a ferida básica por onde o leproso continua expungindo a doença. Mas a Zaira está de visita a Salvador. E eu gostaria que ela soubesse que eu a acompanho. Eu disse, pois não, eu falo. Se ela vier, nossa sala era pequena, comportava umas 60 pessoas, eu direi. À noite, eu fiquei olhando. Naquele tempo, estava em moda penteados, botava qualquer coisa aqui atrás, fazia aqueles roletes, aquelas coisas horríveis, mas quando a mulher faz, fica bonita, né? Aqueles chapéus. Eu fiquei olhando assim, uma pessoa de São Paulo, tinha que ser diferente, né? Aí eu fui olhando e vi 2 senhoras muito bem vestidas, no estilo de Grife. Era muito famoso, Pierre Cardin. Hoje, o coitadinho está que nem eu, está velho, acabado. Então, eu olhei-as bem, e ao meio da palestra, uma conversa simples, eu disse, Dona Zaira. Ela disse, pois não. Eu disse, Jesus Gonçalves pediu-me para dizer à senhora que está lhe acompanhando. Ela foi tomada de uma grandíssima emoção. Nunca ela estivera em Salvador. A outra senhora era sua irmã, casada com um pastor anglicano da Inglaterra, que oficiava em São Paulo. As 2 ficaram assim abetadas. Fale-nos mais dele. Ele apareceu. E eu, então, narrei um pouco. Elas ficaram muito comovidas. E, terminada a reunião, continuamos a conversa até de madrugada, porque ele era um poeta extraordinário. E a sua última reencarnação havia sido a reencarnação de limpeza total dos seus delitos. Porque em encarnação passada, há quase 500 anos, ele fora o cardeal de Richelieu, o nobre cardeal de França, que organizou a França, que lutou contra os protestantes,
e que conseguiu a vitória no Forte, que é uma cidade francesa, ao mesmo tempo uma ilha. Quando a maré sobe, é uma ilha famosa de turismo. Quando a maré desce, fica no Planalto. Muito bem, e outras reencarnações. E eu fiquei conhecendo a vida desse vulto histórico, porque ele contou depois que havia vivido também em Roma. No ano 410, ele, com as suas hostes, havia invadido Roma e derrubou a unidade do Império Romano. Foi a partir daí que ele e as suas tropas conseguiram desmantelar o poderio de Roma, e Roma caiu em desgraça através dos sucessivos dias da história. Ele havia sido o comandante Alarico. Alarico era o chefe de tribos alemãs e de outras procedências da Europa Central. Tentaram destruir Roma no ano de 404, recuaram, e 410 voltaram e destruíram o Império Romano. Pois bem, fiquei sabendo dessas histórias e compreendi o porquê de hoje ele ainda ter a pagar com a hanseníase. Bem, ficamos muito amigos de Zaida e de sua irmã Alzira. Zaida me contaria, por sua vez, que ela era amiga dos leprosos. Ela nasceu em Alfenas, no estado de Minas, e casando-se muito bem em São Paulo. Ela fez uma viagem a Piraptingui, uma cidade só de leprosos. Naquela oportunidade, tinha mais ou menos 4.000 leprosos. Era uma cidade com todos os vícios, todas as grandezas e todas as misérias de qualquer cidade. Tinha prostíbulo, tinha delegacia de polícia. Porque as exigências da lei, já que a lepra era incurável, pediam que o leproso mudasse de nome para que a família não ficasse marcada. Tal era a crueldade da medicina da época. Depois, ele podia, se fosse casado, recasasse ali diante da comunidade. Deveria exercer a sua profissão. O Estado dava salões e pavilhões, e os que podiam construíam casas, até hoje, que já não é mais aquela cidade de outrora. E então, quando ele teve os sinais, e foi um horror, que ele era muito famoso, poeta, então ele fez o exílio, despediu-se da família, deixou 2 filhos com a esposa, e foi para Piraptingui. Ali ele ficou, enamorou-se de uma paciente de hanseníase também, que tinha a peculiaridade de ser cega e leprosa. E eu conheci os chamados troncos humanos, aqueles que eram leprosos, tuberculosos e aleijados. Então, a gente pode imaginar uma pessoa dessa. Havia um pavilhão somente desses deformados, que ninguém entrava. Era proibido ao saudável entrar em determinadas áreas, que era chamada a área dos doentes. A área imensa era dividida em 3 partes. A área dos doentes, só entravam médicos e paramédicos. A área intermediária, onde havia o sanatório, e a área dos sadios, onde estava propriamente a comunidade sadia que trabalhava no ambulatório. Muito bem. Então, ele foi para lá. E Zaida, indo visitar, e vendo aquele homem cego de um olho, aleijado de uma perna, cambaleante e culto, portador de uma cultura imensa, improvisador de poemas inesquecíveis, ela ficou tocada. E apesar das marcas horríveis que a lepra causava em alguns, de constranger a gente, ficar olhando, ela tomou afeição por Jesus Gonçalves.
Ele estava recém-casado, a sua mulher nova chamava-se Ninita, e era cega, mas tinha uma peculiaridade. Era cega, porém vidente. Ela via os espíritos. Então, Zaida resolveu auxiliar o leprosário de Pirapitigui. Ela desejou erguer um pavilhão para aqueles cegos, aleijados e tuberculosos. O Estado não podia fazer, porque seria um pavilhão especial. E ela era muito bem relacionada com a alta sociedade de São Paulo. Ela passou a ir colaborar do seu próprio bolso, o marido era muito rico, e as suas amigas. Sabendo dessa história da Zaida, eu procurei diminuir o medo da palavra. Então eu perguntei, mas você não tem medo? Ela disse, assim, a única diferença entre mim e eles é que eles têm lepra, eu tenho gripe, posso ter um câncer. Ela havia tido um câncer da medula e ficou boa com um médium de São Paulo, que era médium de curas. Eu o conheci, porque eu estive numa das sessões com ele, na qual estava o médium Chico Xavier. E ele materializava a luz dessa natureza. Diante do público, éramos 90 pessoas, o Chico sentou-se de um lado, eu do outro lado, e os espíritos materializavam atrás da cortina, abriam, e ninguém conhecia. Aí o Chico dizia, esse, por exemplo, é Hilário Silva, usava óculos. O médium era uma pessoa modesta, um chofer de praça, de São Paulo, e foi quem me ensinou indiretamente a observar o efeito mediúnico. Ele conversava com vício de linguagem, trocava o R pelo L. Ele dizia, para terça-feira, no mês de março, e é um hábito muito comum em determinadas cidades, que é até linguístico. E eu achava muito interessante, conversando com ele antes da reunião, eu achava interessante. Na hora em que ele caía em transe com o espírito japonês, aquele chofer de praça, de baixa estatura, falava japonês. Claro que eu não entendia nada, mas havia japoneses da comunidade da Rua Liberdade, ali do bairro, e que serviam de intérprete. E ele me chamou para me atender quando eu estava com problema do coração. Achei muito interessante que eu comecei a ouvir, em português, o Dr. Kamura, era o nome do guia espiritual. E Dr. Kamura, como qualquer estrangeiro falando outro idioma, era exatamente um estrangeiro falando português, sem nenhum erro gramatical. Eu tinha mania, eu era professor primário, de ficar emendando, as pessoas tinham certos vícios de linguagem. E quando era amigo, eu dizia, olha, isso é um vício de linguagem, retifique e tal. E em nenhum momento o doutor Kamura trocou o R pelo L. Aquilo me chamou a atenção. A mente que estava falando não era do Jaime, o médico, era de alguém que falava muito bem o português. Mas bem, então, o doutor Kamura me atendeu e atendeu a Zaira, extraindo câncer e dando-lhe como peça anatômica para o exame de laboratório. Esse rapaz trabalhava na Antártica. E então Zaira aproveitou-se daquelas pessoas para pedir ajuda para o leprosário. E estatuiu um grupo de damas ricas que ajudavam o leprosário. Já que nós éramos amigos, ela me convidou para proferir umas palestras de São Paulo. E no dia 31 de dezembro daquele 51, eu fui a São Paulo pela primeira vez. Foi inesquecível, porque era o dia da corrida de São Silvestre. E passava exatamente na porta de Zaida.
Eu fiquei na porta, assim, chique, olhando a corrida. Muito bem. No dia 1º de janeiro de 52, nós fomos ao leprosário. Ela me disse, você vai comigo para conhecer. Eu disse, ainda não precisa não. Eu já acredito em Deus. Eu sou espírito, eu acredito na mortalidade da alma. Ela disse, acredita? Melhor ainda. Porque sabe que não vai pegar essa doença. E eu contei a ela que o Espírito me tinha dito assim, Divaldo, eu vou lhe pedir para você ir lá, no leprosário. Eu disse, nem peça, porque eu não vou. Aí o Espírito me deu um checkmate. Você prefere ir lá ou prefere ir para lá? Eu disse, ir lá. Porque indo eu voltava. Indo para a Deus. A mente da gente é rápida, eu digo eu, hein? E ela disse, você prometeu que ia lá. Você não vai ficar aqui em São Paulo, então você vai, à tardinha nós voltamos. A vida tem coisas, meus irmãos, inesquecíveis. O que me aconteceu nesta existência, muitas vezes eu mesmo fico duvidando se aconteceu. Porque não é possível. Zaida disse amanhã, um amigo nosso vem nos pegar e nos vai levar a Pirapitingui. Quando foi no dia seguinte, um poeta, Joaquim Alves, pintor da Lever, Lintas Lever, veio nos buscar numa caminhonete nova. Eu que estava acostumado a bonde, peguei aquela caminhonete com uma humildade incrível, como quem pega hoje um carro de última linha. E estava conosco uma senhora que nos chamou a atenção. Ela era muito alta, muito bonita. Olha que ser muito alta e muito bonita é muita sorte, né? Ser alto e bonito. E era bonita, o rosto parecia de marfim, era delicada. E Zaida me disse assim, ela é muito rica. Eu digo, bem se vê com a cara dessa, né? Tem que ser rica. E ela é viúva recente. Eu a estou levando lá porque ela é uma dama muito generosa. Eu desejo que ela me dê um bom donativo, ou pelo menos mobilie todo o edifício. Essa senhora, quando me foi apresentada, ela deu o nome, eu não esqueci, Sebastiana Cunha Bueno. Quem tem memória de sociedade há de lembrar-se, Sebastiana Cunha Bueno era a mulher mais rica de São Paulo, nos anos 50. Uma viúva riquíssima, na época dos cafés finos, em que Assis Chateaubriand, em Londres, lançou o café do Brasil como o melhor do mundo e ofereceu à Rainha Elizabeth um colar de águas marinhas que a rainha usou, por gentileza, para nos transmitir. De vez em quando a fofoca é bom, né? A gente também deve ler o que acontece no mundo para ficar sabendo. Pois bem, então nós fomos conversando, tonterias. Quando chegamos lá, aquela comunidade imensa, alguns andando, um sol de rachar. O sol de Salvador é muito gentil, ele racha devagar. O de Sorocaba rachava logo na hora. A gente chegava assim, ele dava aquele grito e a gente ficava com falta de ar. Muito bem. Então, estávamos Zaira, eu, Dona Sebastiana e Joaquim. Os 4 personagens, deixamos o carro e íamos pela rua ao Centro Espírita, que foi fundado por Jesus Gonçalves, que viveu lá. Nesse momento, saiu de uma casa lá do fundo, saíram várias pessoas, em um pequeno grupo. Uma senhora baixa, de óculos escuros, 2 outras senhoras, um rapaz, e o outro, que mais tarde eu ia saber que era o presidente do centro. Vinham conversando. E nos encontramos no meio da rua, naquele sol terrível. Então, Zaida disse, Divaldo, esta daqui é Ninita, a viúva de Jesus Gonçalves. Aí agora ela começou.
Jesus falou-me que você vinha aqui, mas você é tão jovem. E aí começou a me descrever. Mas, meu Deus, naquele tempo eu partia o cabelo, teve o tempo de cabelo partido, né? Eu partia tanto que quebrou a cabeça. Mas tinha lá meu partido do lado esquerdo, que era muito masculino na época de superstição. E então, nossa, o partido do lado esquerdo ficou muito bonito. Eu disse, mas essa mulher é maluca. Porque todo mundo está me vendo e ela me descrevendo. Aí eu olhei assim para ela, Zaida me disse, é cega. Aí muda tudo completamente. Porque ela era cega, invidente. Eu então perguntei assim, e o que é que vê do mundo espiritual? Ele disse, Jesus, me contando que conversou com você e que você disse que não viria aqui de jeito nenhum. Então ele ameaçou de vir para aqui ou ficar lá. Eu disse, meu Deus, tenho que proceder muito bem porque tem o fantasma da lepra. Cada época eu tive meu fantasma, depois foi câncer. Fiquei bom de lepra, passei a visitar, tudo foi lá. Visitei 90% dos leprosados brasileiros. Proferi palestra, comi com eles, dei passe, fiz de tudo para pegar lepra, nada. Mas aí apareceu o câncer, né? Eu tive um câncer de garganta, depois eu tive um problema muito grave no nariz, tive uma dedose, o hábito de pôr o dedo no nariz, então infeccionou, tive que voltar a São Paulo para exames, enfim, cada tempo uma novidade. Eu sei que cada tempo eu tinha uma loucura bonita, ter câncer com 20 anos, dava pena, não é? Eu dizia assim, tanta gente velha aí para morrer, não morre. Agora eu com 20 anos com câncer, não tem graça nenhuma. Eu protestava, mas suavemente, não brigava com Deus, não que ele ganhava, mas reclamava, o que é isso? O senhor pode, com o dedo, modificar. Muito bem. Ela, então, voltou-se abruptamente para a senhora alta e disse assim, Sebastiana, Cunha Bueno está me dizendo para você tirar esse luto. A sua vestia negro quando morria alguém da família. Aí nós ficamos, porque aquela cega enxergava melhor. Eu tinha visto, mas não tinha visto. Não tinha notado. Mas ela, que era invidente, notou. Ele está pedindo que você tire esse luto e que aplique nossos bens em coisas de sabor eterno. A senhora assustou e perguntou assim, Zaida, que disse você a essa mulher? Ela disse, nada. É a primeira vez que eu a estou vendo nos últimos meses. E então, a criatura chegou e pegou na mão de Dona Sebastiana. A senhora quase desmaiou. Ela deu a mão e ficou toda dura. Eu digo, se ela me der a mão, eu caio. Imagina, na primeira visita, esse contágio direto, tudo ilusão. O contágio é tão demorado, precisa convivência íntima, uma vida sexual íntima. Enfim, não é culpa. Eu achava que se passasse o vento de um leproso lá em Feira de Santana, eu pegava aqui. Veja o que são as superstições bem dirigidas. Muito bem. E então, Dona Sebastiana ficou impressionadíssima. Nós fomos ao centro. E então Ninita disse assim, olha para o teto, Divaldo. Tinha uma cobertura, mas assim na parede tinha muitas manchas, meio avermelhadas. Eu achei estranho, perguntei, Ninita, e aquelas manchas? Ela disse, a sala foi construída por nós. As manchas são nosso sangue. A cal entra e corta e sangra. E nós, então, íamos calhar e ficou manchado. Então eu vi o poder da fé. Eles trabalhando para ter um lugar para orar, para pensar em Deus. E então, eu fiz uma palestra para eles e comecei a pensar, porque me pediram de fazer uma palestra. Que palestra eu faria? Olhei bem para aquele grupo com muito cuidado, nem chamar leprosos, nem rancenianos, quer dizer, uma forma de dar a impressão que estava tudo bem, e estava realmente bem, eu é que não estava bem.
E aí me lembrei de Maria de Magdala, Maria Madalena, que morreu leprosa. Eu digo, vou contar a vida dela numa síntese. E assim eu fiz. Eles comoveram-se. A Ninita disse, Divaldo, não é você quem está narrando, é Jesus. Ele teve uma experiência muito bonita com Maria de Magdala. Ele está narrando, eu narrei até a hora da morte dela, mas não pronunciei nenhuma vez ranceniano, mal de Hans, nada. Adoeceu. Naturalmente, todo mundo tinha medo da sua doença. Mas a doença nós trazemos no perispírito, não no corpo. E aí, terminei, ficamos amigos, eu prometi voltar lá no futuro para proferir palestras. Portanto, a primeira parte do lance está. Na saída, Zaida foi ao terreno reservado e Dona Sebastiana disse, o edifício será homenagem ao meu marido, Cunha Bueno. Construiu o edifício todo, mandou mobiliar por uma casa que havia no Brás, só de móveis especiais, e o nome do Dr. Cunha Bueno está lá no leprosário como benfeitor. Mas eu fiquei 15 dias na casa de Zaida. E Zaida fazia reuniões em casa para damas que eram espíritas, mas os maridos não eram. E os maridos não deixavam ir de noite. Eram pessoas muito ricas, de noite iam para o clube sírio-libanês, para isso, para aquilo. E havia uma senhora belíssima. Na reunião do dia seguinte, dia 2, entra aquela senhora entupida de joia. Eu nunca tinha visto tanta joia de mesmo. Tinha visto assim, anel de brilhante, tirado assim do vidro do bonde, aqueles anéis. Assim. Era o que eu tinha visto. Mas a mulher tinha um anel enorme, isso é fantasia. Se chama caroço de milho, grandão, aquele pedaço. Eu olhei assim, Joana Dias disse que eu fiquei com inveja. Eu não sei. Eu acho que, sim. Aquela mulher com aquele pedaço de ouro e de brilhante, aquela coisa. E toda hora ela mexia a mão, o ouro passava pela minha vista. Eu digo, meu Deus, como é horrível julgar. Eu aí comecei a julgar. Ela tão rica, vem uma sessão espírita tão pobre. Aqui os pobrezinhos. É um disparate. O disparate era meu. Era muito rica. Muito rica. Dona Yolanda Granja Ansará. Ela era esposa do turco mais rico do estado de São Paulo. Ele trabalhava com tecidos. E era bonita, toda empiriquitada e tal. E mexia o dedo para lá, mexia para cá. Na casa de Zaida, essa senhora tinha um guarda-roupa com vestidos modestos. Ela vinha para a reunião, às 4 horas trocava de roupa e ia visitar os pobres com Zaida, com um vestido modesto, para não ferir a simplicidade dos infelizes. Naquele tempo, São Paulo tinha apenas uma favela, uma. Hoje tem mais de 400. Uma favela, que eu fui visitar também. A favela hoje é praticamente uma cidade, essa. Então, quando eu soube disso, que grande essa senhora. Mas uma senhora realmente saíram, eu fui visitar a favela com ela, o carro, eu não me lembro, eu nunca me preocupei com marca de carro, mas foi um automóvel carregado de víveres e ela distribuindo, parando, distribuindo. Às 5h30, mais ou menos, voltou, porque o marido exigia que às 7 horas ela estivesse vestida no clube para o jantar com os amigos. Ele dizia, durante o dia, você é casada com Jesus. Durante a noite, você é casada comigo, que sou maometano. Durante o dia, você dá a Jesus o que ele gosta. Amor, misericórdia. Durante a noite, o que Maomé gosta, luxo e nobreza. E eu fiquei encantado de ver aquela mulher de double face. Era pobre
e era rica, e sorria, e ficamos bem amigos. Ela me convidou para visitá-la em sua casa, porque me veio buscar para decifrar o enigma. Ela era médium, e um médium extraordinário. E construíram, ela e o marido, nos Jardins, Avenida Brasil 46, ainda está lá o edifício, um palacete tão extraordinário que a sala de música tinha um violino Stradivarius, um piano Essenfelder e um outro tipo de piano que eu não memorizei o nome. Mais impressionante. Edivaldo, a dúvida é a seguinte: no filme que passou aqui sobre a vida de Chopin, aparece Chopin na casa Pleyel, em Paris, tocando piano. E meu marido leu que esse piano estava em leilão em Paris. Foi comprar o piano, porque era o único piano digno da nossa sala. Eu digo, a senhora toca? Nada. Mas tem o piano. O que era importante não era tocar, era ter aquele piano. E então, quando nós chegamos, eu vi na subida da escada, uma escada dupla, 2 vasos enormes, feios, mas estava lá. Eu digo, como o rico tem gosto diferente, né? Todo quebradinho. Eu digo, isso deve ter 1000 anos. A ignorância é uma maravilha. Quando eu saía, eu disse assim, Dona Yolanda, a senhora comprou esses vasos aonde? Eu disse, na China. Eu já mudei, porque um vaso feito aqui, numa olaria, e um na China, são diferentes. Eu digo, mas são tão feinhos, não é, Dona Yolanda? Dizia. Mas você precisa saber, o valor pertence à dinastia Ming. Eu disse, Ave Maria, que dinastia deve ser essa? Tinha quase 1000 anos. Eu, então, saí de perto e digo, nesse instante, um obsessor me joga em cima do vaso, quebra, eu vou para a cadeia para pagar. Aí eu fiquei longe, vá de reta, Satanás, fiquei longe. E ficamos amigos, Dona Yolanda Garanjan Sará. Essa senhora tinha uma peculiaridade que eu só descobri depois. Passados os anos, o marido foi ficando mais generoso, mais tolerante. Ficou orgulhoso de ver quanto ela gastava com um lar que tem no interior de São Paulo, numa cidadezinha da Grande São Paulo. Ela que tinha vários servos e mordomo na casa, ia a esse bairro para lavar as crianças pobres, fazendo o trabalho dos seus empregados, com os dedos entupidos de anéis. Eu disse, Dona Yolanda, você não tem medo que uma pedra largue? Não, se largar, meu marido me dá outra. Como é bom ter marido que dá outra, né? Pelo menos. Fiquei encantado, porque numa ida a São Paulo, ela me convidou para ir ver, lá na cidadezinha, ela administrava, porque o presidente fundador daquele lar de crianças havia sido vítima de um desastre automobilístico e morreu com a esposa. O lar ficou sem ninguém, ela assumiu, pediu ao marido, eu passarei os dias lá no lar, e as noites com você. E ele aqueceu. Passados anos, o marido de Dona Yolanda, ela é da família Granja, tem um irmão chamado Pedro Granja, que escreveu um livro espírita dos mais altos níveis científicos, A Vida Mais Além do Véu. Pedro Granja Ansará é tradição árabe, é do marido. O marido morreu, ela então assumiu completamente aquele lar. Construiu outro na mesma cidade. Quando devia estar com uns 50 para 60 anos, ela vendeu a mansão, o piano, que o ator tocou no filme A Vida de Chopin, e me disse,
para que eu quero. O cupim está comendo. Não há como evitar. Tudo isso que é muito antigo, vai embora. Eu digo, a gente também, Dona Yolanda. A gente começa a ter cupim a partir dos 40 anos. Tem um cupim hoje, mais tarde tem outra coisa. Até quem está tão bonitinho, cai e morre. Estava comido pelos cupins da vida. Ela assumiu, renunciou à alta vida social. Foi morar nessa cidadezinha de São Paulo, do interior, e desencarnou há apenas uma semana. Nosso relacionamento vem de 1951 até hoje. 74 anos. 74 anos aproximadamente. Desencarnou com 90 anos. Uma idade muito bonita para quem tem 90 anos. E então, ela me fez uma carta de despedida, dizendo: Divaldo, a felicidade não é ter. Eu tive tudo que o mundo pode dar. Beleza aparente, poder, dinheiro, marido exemplar. Mas o maior sonho da minha vida eu não tive: um filho. O organismo me negou o que é tão comum entre os animais. Eu tinha uma problemática e não era capaz de fecundar. Meu marido resignou-se, mas é uma resignação frustrante. E eu fui tomar conta dos outros, dos filhos dos outros, para suprir esse conflito. E vou lhe dizer uma coisa: agora que sou perto de morrer, estou perfeitamente plena, porque eu tenho a certeza da imortalidade. Meu marido, Jesus Gonçalves, os espíritos bons, Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, que sempre me ajudaram com o espírito nobre da Sheila, nunca me deixaram a sós. E agora que eu estou no declínio, a morte me espreita, eu sei que não vou num carro revestido a ouro, talvez até vá a pé, mas irei para o reino de Deus, como todo aquele que se dedicar ao bem. O que eu desejo demonstrar é exatamente essa busca. Como vale a pena fazer o bem. Como é bom fazer o bem a si mesmo. Ela possuía tudo. Naquela época ainda não havia a criança fertilizada in vitro, ou in vitro. E ela deixou de ser mãe, mas foi mãe de mais de 400 crianças. Nos 2 lares, que ia chegando a geração, voltava a geração. E o bem que distribuiu com sua fortuna, que ela distribuiu antes de morrer, com instituições de caridade. Porque nesta hora, a família estava muito juntinho dela, tomando conta, e ela dizia: não tomem conta de mim, porque eu sei que vocês estão preparando, é meu funeral. Ô, titia, que Deus leve logo essa danada, para poder entrar no dinheiro. Daí, eu estava pensando, como é que eu vou deixar meus bens? Porque aí quem ficar como herdeiro, fica desejando que a gente morra. Não deixa bem para ninguém, não, deixa para os pobres. Porque se morrer, a gente continua na miséria mesmo. Porque quem nasce pobre em família rica é prova. Olha assim, sorri tanto para a titia rica, para papai rico que vai passar as férias lá na estação de férias nos Estados Unidos ou na França. Enfim, a pessoa deixa, vá fazendo bem, vá enriquecendo o mundo, vá dando, vá sendo feliz em poder conseguir. E gostaria de culminar com essa história que eu disse que eu li há muitos anos. Nos Estados Unidos, por volta do começo do século XX, a sociedade ainda era muito arcaica. A sociedade pós-moderna americana
vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, e o poder bélico e o poder econômico. E certo dia, o número de pobres era tão grande naquela hoje famosa cidade, que o governador não sabia o que fazer. Eram pobres, não havia maquinária necessária para a indústria, e a sobrevivência era muito difícil. Certo dia, um menino de tez preta começou a rondar uma casa. Era inverno, ele tinha 8 anos. Ele estava cinza de frio. E aquela casa isolada na rua. E ele passou uma vez com frio, passou 2, se encolheu no canto. Então o senhor da casa, vendo aquele menino negro, encolhido, trêmulo, era um judeu. Saiu, pegou o menino e perguntou: está com muito frio? Levou. Deu-lhe um banho em água quente. Vestiu-lhe uma roupa qualquer. Deu-lhe alimento, levou para uma cama e deitou. O menino deitou-se. E a senhora judia, que não tinha filho, sentou-se ao lado da cama e ficou passando a mão no picharuim da cabeça, aquele cabelinho delicado, e ela carinhando e cantando velhas músicas de Natal. O meninozinho, que nunca recebeu um abraço, olhou para ela e ficou apaixonado. E então ele disse assim: eu adoraria tocar um instrumento de sopro. No dia seguinte, o dia foi melhor e o dono da casa liberou. Ele agradeceu. Mas o inverno ainda não tinha passado. E ele ficou dando voltas. Terminou pelo judeu convidá-lo para passar o inverno com eles. E como a criança não tinha ninguém, ele convidou para ser seu filho adotivo. Um judeu, um casal de judeus, a adotar uma criança de pele preta e dar o maior conforto. O primeiro presente que ele deu foi o instrumento de sopro para o menino. O segundo presente foi o instrumento de sopro mais aperfeiçoado. E quando ele se tornou famoso mundialmente, ele declarou: eu tive a minha oportunidade. Se não fosse ele que me deu a mão para dormir naquela noite, eu teria morrido de frio. E todos nós necessitamos de uma oportunidade. Quando tiver uma oportunidade, não perca, ajude. É melhor ajudar do que levar nesse conflito. Eu bem que poderia ter ajudado. Ajude, mesmo que se arrependa de ter ajudado. É mais positivo arrepender, e é melhor, porque fez o bem, do que não fazer por economia, por avareza, e ficar com remorso. Esse homem abalou o mundo. Ele tocou tão bem o instrumento que as bochechas cresceram de tanto soprar o instrumento. Tocou em Notre Dame, nos maiores salões do mundo, agradecendo àquele casal a felicidade que ele deu de ser o maior artista e o maior cantor, porque a sua voz é especial. Não é uma voz convencionalmente bonita, é uma voz gutural, mas de uma beleza íntima, profunda, falando de Deus e da gratidão. Então, nos cabe, na busca da felicidade,
nós fazermos alguém feliz. Porque no ato de fazermos alguém feliz, nós seremos também felizes. Vamos orar. Pedimos aos companheiros que aplicam passos para tomarem os seus lugares.